Ok? Muito bem. Graça e paz, queridos, boas noites com todos. É uma alegria, um privilégio poder compartilhar contigo a palavra de Deus. A Bíblia disse, não? Deus nos diz que mi pueblo, Deus dizendo ao pueblo, não? Ustedes perecem por falta de conhecimento. Não é conhecimento do mundo, não é conhecimento de títulos, mas é o conhecimento da palavra de Deus. É o que nos mantém vivos, é o que nos faz mais que vencedores. E eu quero te dizer que tu eres bem-aventurado e bem-vindo também à segunda classe de nosso discipulado, curso de consolidação. Então, bem-vindo, vamos estar atentos, porque eu sei que Deus tem uma palavra para tu coração e vamos a crescer-nos e fortalecer-nos no Senhor. Já? O tema de hoje dia, lição número 2, diz assim: a quem eleges servir? A Deus ou ao diabo? É uma decisão. A quem elege seguir? A Deus ou ao diabo? Somos chamados a ter o caráter de siervo. Então, hoje dia, eu quero falar sobre quem servimos. Nós temos que tomar uma decisão. Quem vamos a servir? Essa decisão tomamos nós, nadie pode tomar por uno. Uno mesmo tem que tomar. A quem vou a servir? Ok? Josué 24:15 diz assim: se mal os parece servir a Jeová, escolhei-os hoje a quem servais. Se a los deuses a quienes serviram vossos padres, quando estiveram em outro lado do rio, ou a los deuses de los amorreus em cuja terra habitais. Pero eu e minha casa serviremos ao Senhor. Também há uma outra palavra que está em 1 de Reis 18:21, que diz assim: acercando-se Elias a todo el pueblo, dijo: hasta quando claudicareis vosotros entre dois pensamentos? Si es Jehová, Deus, seguile. Si es Baal, ide em pos de él. E el pueblo não respondia a palavra. Então aqui nós vemos dois homens de Deus que tomaram decisões em suas vidas e se definiram. Sabe de uma coisa? Se o pueblo, se a multitud, se o mundo todo quer seguir um outro Deus, é seu problema, é sua decisão. Eu e minha casa, eu e minha família, eu e minha nação, com quem eu posso contar, serviremos ao Senhor. Tomamos decisão em pós de Cristo. Então, em esses dois passagens, vemos a quem irão servir. Se a Deus ou a los ídolos, ou ao mundo, ou a plata, a los prazeres. Há muitos deuses que muitas pessoas estão servindo. Como você pode dizer que estou servindo a alguém? Quando eu hago o gosto de aquela pessoa, ou daquele Deus, ou daquela situação. Quando eu, minha vontade, eu entrego a Ele. Quando minha vontade já não está em mim, eu não posso mais decidir. Esta situação decida por mim. Então, isto se torna meu Deus. Eu sirvo a Ele. Josué estava vendo a dualidade do povo. Los desafiou a decidir servir a um só Deus. Hoje dia eu te desafio a servir a Deus. Vamos estudar na palavra de Deus que há dois caminhos. Há dois para servir. Ou você serve a Deus de Israel, ou você serve ao diabo. Não há um terceiro. Não, mas eu estou aí mais ou menos, estou pelo meio. Não. A igreja neste tempo, com todas as provas que estamos passando, é uma ordenança de Deus, é um querer de Deus que cada um tome sua decisão. Já não há mais lugar para estar em cima do muro. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. E isso você tem que terminar esta lição com uma certeza: quem você está servindo. Já? Há um conselho da parte de Deus. Deus tem um conselho para você hoje dia. Decidas bem. O que Deus pensa? Deus pensa para ti hoje dia. Tome uma boa decisão. Se você toma uma boa decisão, tu futuro está garantizado. Ponto número 1 acá. Por que não servir ao diabo? Eu quero te dizer por que você não deveria servir-lhe. Pero se você quer, sirva-lo. Pero a mim me cabe la obrigação, o dever como sierva do Senhor de te dizer que você não deveria servi-lo. E o porquê? Eu quero te dizer por quê. O nome diabo
Quer dizer caluniador, acusador. Também é conhecido por outros nomes como Satanás, Leviatã, Beelzebú, príncipe de los demônios, antiga serpiente, Lúcifer, Belial, Apolión. Estes nomes estão relacionados a seu caráter maligno. Seu caráter é de usurpador, padre da mentira, enganador. Enfim, ele é o adversário de Deus e de sua criação. De tudo que Deus criou, o diabo é o adversário. Jesus dijo que o ladrão vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir, e isso se pode referir ao diabo. Ele acusou a fé de Jó, e ele disse para Deus: Jeová dijo a Satanás: has considerado mi siervo Jó, que não há nadie na terra como ele, varão perfeito, reto, temeroso de Deus e apartado del mal. Respondendo Satanás a Deus, dijo: acaso teme Jacó, Jó, a Deus de balde? Acusou a Jó. Ele acusou a Jó. Então o diabo é o nosso acusador. Ele é o inimigo dos homens perfeitos, dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Ele é aquele que nos faz a guerra. Tem o diabo mais poder que Deus? Às vezes vemos tantas notícias horríveis, tanto poder de morte na mídia, tantas notícias horríveis, que dizemos: uau, será quem tem mais poder? Quem está vencendo? Já passou por sua cabeça essa pergunta? Quem é maior? A resposta é óbvia. Claro que não. O diabo não é maior que Deus. Ele tem um poder limitado. Ele só pode atuar quando lhe damos direito legal. E por um permisso de Deus para algum propósito. Deus deu permisso para ele ir na vida de Jó. Pero apenas um pequeno permisso, não todo. Porque Deus, ele era um homem justo, Jó. E Deus ia dar a vitória para ele. Amém? Ele não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, pois não é onipresente. Já? Então o diabo tem poder? Um certo poder. Pero ele não pode estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é inteligente e conhece os secretos de los homens. Incluso pode seduzir, enganar, pero ele não é onisciente. Ele não sabe o que você está pensando. Ele não sabe o que Deus pensa de ti. Ele não sabe os planos que Deus tem para ti. Ele não sabe tudo, ele sabe um pouco. Já? Ele foi chamado por Jesus de Padre de la Mentira, Deus del ciclo, Príncipe de las Tenebras. Satanás não tem uma identidade própria. Ele é um imitador. Disse a Bíblia que ele se disfraça como o ángel de luz para enganar a los escorridos. A pergunta no começo qual é? Por que você não deve servir ao diabo? Porque ele é tudo isto e muito mais. Este é só um pouquinho do que ele é. As consequências de quando você decide seguir a ele. Consciente ou inconsciente. Mesmo que você não queira. Mas se você não tomar uma decisão de seguir a Cristo, inconscientemente, automaticamente, você vai servir ao diabo. Não há outra maneira. Ou você decida por Cristo, ou já está decidida a sua vida. E aqui estamos vendo as consequências. Quando eu não decido servir a Cristo e acabo servindo ao diabo. Uma das grandes consequências é a morte eterna, que está em Mateus 25:41, que diz assim: Entonces dirá também a los de la izquierda, apartaos de mim, malditos, ao fogo eterno, preparado para o diabo e seus ángeles. Hemos visto na lição anterior que o inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus ángeles. Pero aqueles que não reconhecem Jesus, que não tomam uma decisão acertada em sua vida, que não decidem por Cristo, serão, aqui diz a palavra, apartai-os de mim, malditos, ao fogo eterno, que está preparado para o diabo, pero você também vai ir allá. Se você não decide de verdade por Cristo, ou qualquer pessoa que você conhece que não decidiu por Cristo, infelizmente, o inferno vai ser seu final. Morte eterna. Depois da morte física, segue-se a morte eterna. Então, esta é uma consequência. A segunda
é viver deprimido, com angústia profunda. São pessoas que vivem atribuladas, em aflições, em problemas, não sabe por quê, confundidas. Isso são pessoas que não decidem seguir a Cristo. Muitos dos servidores do diabo alcançam fama, dinheiro, se dão bem na vida, têm muitos prazeres até, pero vivem vazios. Muitos deles se quitam até a vida, pois logo de tudo que se vão logrando, o diabo lhe passa a fatura. Los ata em los vícios, los leva a perder sua família, não são felizes, não podem construir de verdade. Podem chegar até certo nível, pero não têm a bendição de Deus. E terceira consequência, viver em esclavitud. Muitos dos que servem ao diabo são considerados caballos. Os que são brujos, espiritistas, recebem em seu corpo espíritos malignos para poder atuar. Outros vivem atados a los julgos de drogas, de vícios, e não podem liberar-se. Pero Jesus dijo, certamente lhes asseguro que todo o que peca é escravo del pecado. Então, todo aquele que está bajo um vício, bajo uma esclavitud, bajo um pecado, ele se torna automaticamente escravo del pecado, escravo del diabo. Pero Jesus também dijo que ele vino dar vida e vida com abundância, a ser livre. Conozca a verdade e a verdade os hará livre. Amém? Então, a pergunta era, não, que nós havíamos feito, por que não servir ao diabo? Por tudo isto e muito mais. Não? Ele é malo, ele não te ama e ele não ama Deus em primeiro lugar. Muito bem. Ponto número 2 que eu quero ver com vocês aqui. Por que servir a Deus? Se são dois deuses, por que não servir ao diabo? Pero agora, por que servir a Deus? Por que você deve servir a Deus? Porque Ele é o único todo-poderoso. Arriba nos céus e abaixo na terra. Não há nada que se pueda comparar a Ele. Ele é o único que tem 3 atributos que nada mais não tem. Sabe qual é? Ele é onipotente. Ele é o único que tem o poder no céu, na terra, embaixo da terra, em todas as dimensões da criação. Ele tem todo o poder. O diabo pode ter um pouco de poder, mas Deus é o todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Ele também é onipresente. Ele está presente em todo lugar. Ele está aqui comigo agora, ele está em sua casa agora, ele está em todos os lugares, em qualquer lugar do mundo. Ele está presente. Seus olhos estão vendo tudo. Esse é o nosso Deus. Por isso, servi-lo. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Não apenas vê, ele conhece, ele sabe o mais profundo. Ele sabe o que estamos pensando, sentindo. Não apenas ele está vendo, ele tem ciência de tudo o que passa, no passado, no presente e no futuro. Ele é o dono de toda a ciência. Ele é o criador do universo. Tudo o que há e foi criado foi por ele. Ele é um Deus soberano, seu caráter é benigno, justo, amoroso, verdadeiro, bueno, misericordioso e sobre todas as coisas, ele te ama. Ele é a personificação do amor verdadeiro. Ele é o amor em persona. Sua essência é de amor e de misericórdia. Recompensa. Aí recompensa para os que elegem servir a Deus. Vida eterna. Eu te dou vida eterna. Todos aqueles que entregam sua vida a Jesus, a passado da morte para a vida. Isso está em João 5:24. Também, proteção angelical. Salmo diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o tema e os livra. Prosperidade integral. O ladrão vindo roubar, pelo Cristo vindo da vida, vida com abundância. Em 3 de João 1:2 diz assim: Amado, eu desejo que tu seja prosperado em todas as coisas e que tenha saúde, assim como prospera tua alma. Deus te quer prosperado, bendecido, sanado em tu corpo, em tu espírito e em tua alma. Um homem completo, uma mulher completa. Esse é o plano de Deus para a tua vida. E terceiro ponto e último, e eu quero dizer a vocês que somos chamados por Deus para ter um caráter de servo. Hemos visto que não quero servir ao diabo, quero servir a Deus.
Já? Então agora, eu já não sou mais um escravo do diabo, sou agora um escravo de Deus. Parece que esse nome é muito forte, pero assim Jesus disse a si mesmo: eu não he venido a este mundo a ser servido, eu he venido a servir. Então, ele foi um servo nesta terra e nos chamou a ser igual que ele. Se nós não somos igual que ele, não servimos para nada. Juan el Bautista é um exemplo de servo. Foi filho de um sacerdote, de homem e uma mulher de Deus. E ele tinha uma família muito consolidada, uma família buena, uma família que ele poderia ter uma vida muito tranquila, uma vida normal. Pero Deus nos separou para si, ele aceitou esse chamamento de ser um servo de Deus. E a Bíblia disse que Juan el Bautista, ele ia por toda a região do Rio Jordão, deserto, anunciando-los a todos: cambiem sua maneira de pensar e de viver, bautizem-se para que Deus nos perdone seus pecados, arrependei-os. E João Bautista predicava, não na cidade, não em um lugar fácil, ele ia aos lugares mais difíceis de sua época, às pessoas mais difíceis de sua época. Por quê? Porque ele se colocou como um servo, e o que Deus dizia para ele fazer, ele não fazia. Se entregou a uma causa, ele servia a Deus, não a homem. Tinha clara a missão que havia sido chamado para desenvolver. Nada o levava a desistir, nada lhe hacía na cabeça. Era um homem sensível, consagrado, com princípios de vida cristiana. Praticava sua prática cristiana era bem definida. Sua existência estava governada por uma inclinável vocação de serviço ao próximo. João Bautista tinha uma vida com propósito. A gente estava na expectativa e se perguntava: será possível que Juan seja o Cristo? Será que as pessoas podem perguntar isso de mim e ti? Será que eles estão vendo Cristo em nossa vida? As pessoas perguntavam: será que João Bautista é o Cristo? Ele estava sendo confundido com o Messias que teria que vir por seu caráter de serviço. Nós vamos identificar-nos com Cristo quando aprendemos a servir as pessoas, a servir a Deus de verdade, não ir por cabeça de nada, ir pelo propósito de Deus. Deus te chamou com propósito. Juan pudo muito bem atrair as multitudes para si e dizer: uau, eu já estou poderoso, eu já estou famoso, mira a gente como me segue. Pero ele não hizo isto. Ele quando viu a Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. A ele me referia quando dijo: há um homem que vem depois de mim, que é mais importante que eu, porque existias antes que eu. Eu mesmo não o conhecia, pero vine a bautizar com água, para que assim Israel pudera dar-se conta de quem é ele. Esse João Bautista, ele cumpriu seu propósito de vida. Ele terminou em uma cárcere, condenado à morte. Sem embargo, quando ele ia ao lugar de seu sacrifício, tinha uma consciência tranquila. Ele sabia que havia cumprido seu chamado. Ele havia sido um servo de Deus. Será que nós hoje em dia estamos sendo um servo de Deus? Ou queremos apenas estar em uma igreja, em uma congregação, em um lugar para que as pessoas nos sirvam, para que as pessoas nos dê tudo na mão, e quando não recebemos tudo na mão, aún nos molestamos? É hora de servir, é hora de João Bautista levantar-se e predicar arrependimento. É hora da igreja arrepender-se de seus pecados e ser livre de ser escravos do mundo, de ser escravo do dinheiro, de ser escravo das coisas deste mundo. As situações que criam em ti um caráter de servo. Há coisas que Deus põe em tua vida para formar em ti um servo. Primeiro, temos que tomar muito em conta que um servo não opina, senão que obedece. Se tu queres ser um servo verdadeiro, tem que obedecer. Não só a Deus, senão que também a tuas autoridades espirituais, sempre e quando o que te mandam a realizar seja conforme a vontade de Deus.
Mientras o que te dizem está conforme a palavra de Deus. E por isso eu te digo com muita ênfase, com muita força, obedeça a palavra de Deus. Não a mim, o que eu penso, o que eu creio personalmente, mas eu digo o que a palavra de Deus diz. Então obedeça a palavra de Deus. Nunca creias que alguém se está aproveitando de ti por ser submisso. A submissão traz bendição. Nunca se sinta usado. Contrário, sinta-se um servo de Cristo. Possivelmente alguém te deu uma ordem que a lo mejor humanamente não te pareça. Pero aún, em meio de tudo isso, Deus te bendecerá a ti por causa de tua obediência. Seja obediente e a bendição vai vir da parte de Deus para ti. Algo devemos ter bem em conta. E é que como humanos, sempre tendemos a resistir a um mandato. E isto será algo em lo que tendrás que lutar cada dia para que Deus creia em ti um caráter de servo. Tu vai ter que renunciar a este caráter de desobediência que naturalmente temos. Hemos nascido em Adão em desobediência, não queremos obedecer, resistimos a obedecer. Haga isto, não lo hago. Vamos fazer isto, não me parece. É porque isso, não porque eu sei mais que ela. Que isso? Isso é desobediência. Isso nasceu no coração de Lúcifer, allá no cielo. E por isso ele é diabo hoje dia. Por isso o inferno foi preparado para ele e para aqueles que fazem o mesmo que eles. Não seja um deles. Deus te chama hoje dia a reflexionar. Seja um filho de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Um líder ou autoridade espiritual, Deus põe em tua vida para que você obedece. Queira-se ou não, uma autoridade espiritual sempre será utilizada por Deus para moldear seu caráter. É dizer, que haverá momentos nos quais não te parece obedecer, como eu te disse, pero simplesmente hazlo por el Senhor, porque essa é a palavra de Deus. Algum problema ou enfermidade são situações que Deus põe para tornar nosso caráter de servo. Sempre estas situações fazem crescer tua vida espiritual, pois Deus te ensina a confiar em Ele e a depender de Ele. Quando uma enfermidade vem à tua vida, é porque Deus quer mostrar-se como um Deus sanador. Deus quer que você o conozca como um Deus sanador. Por isso Ele põe a enfermidade. Às vezes até o anonimato é uma das circunstâncias que Deus usa para te moldear. Definitivamente, é uma das coisas que criará em ti o caráter de um servo. É o anonimato. O que significa isto? O anonimato é um período em el qual tu te esmera para agradar a Deus. Haz o melhor que pode, haga todo muito bem e nada te aplaude. Nada te diz que está bem, você está sendo o melhor que pode e não há aplausos, não é quem te diz, uau, que lindo, que maravilhoso. Não, simplesmente você está aí trabalhando e são nesses momentos que Deus está te ensinando a ser um servo, porque você está servindo a Deus, não é nenhum ser humano, é a Deus. Siga sendo, mesmo que nada te aplaude, mesmo que nada te vê, Deus te vê. Siga sendo bem, siga obedecendo. E concluímos que servir a Deus demanda um caminho de sacrifício, renúncia, guerras, problemas, aflições. Pero seu final será de bendição, vitória, vida eterna. Servir a diabo aparentemente é bueno. Serás aplaudido, conquistarás fama, dinheiro fácil, desfrutarás dos prazeres da vida. Pero al final irás a uma eternidade sem Deus, sem paz, sem salvação e acompanhado pelos demônios, por diabo e seus ángeles. Eu decido servir a Deus com todo meu coração, com o que sou e todo o que tenho, todos os dias de minha vida. E você? Eu tomo minha decisão. A decisão é personal. Você não pode tomar por nada. Você mesmo toma a sua decisão. Quem, a partir de hoje dia, você decide servir? A Deus ou ao diabo? É uma decisão. Deus te aconselha hoje dia. Tome uma boa decisão, decida por Ele, mesmo que vai estar no anonimato por um tempo, mesmo que às vezes passamos por provas financeiras, provas de enfermidade, provas de liderazgo, prova de nosso caráter,
Pero permita Deus formar tu vida. Permita-te a ser um servo fiel, maravilhoso, que um dia herdará a glória de Deus. Onde o Senhor vai te esperar de braços abertos e vai dizer, siervo bueno e fiel, entra ao gozo de tu Senhor. Que Deus o bendiga. Aqui está também as 5 perguntas que vou estar mandando para vocês responderem. Aí o vídeo, aí também o áudio. E eu quero que você se desafie a si mesmo a tomar a decisão mais certa de tu vida, que é servir a Deus de verdade, obedecê-lo, amar sua palavra, comer sua palavra e ser o homem e a mulher mais completa dessa terra. Não importa a circunstância, o mais importante é tu relacionamento com Deus. Te amo, querida, te amo, leão, leona del Senhor, e vamos adelante. Esta é nossa segunda lição. Em nome de Jesus, te amo em Cristo Jesus. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.